Olá, aqui é o Ivan Ipiranga, hipnoterapeuta, neuroeducador, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho contigo sobre consciência interna versus consciência externa, porque é importante a gente ter noção disso no dia a dia, como esse detalhezinho vai fazer diferença nos teus relacionamentos, enfim, na forma como você lida com as coisas, com os desafios da vida. Então vamos lá. Esse é um conceito que a gente vê muito na PNL. Na verdade, nem vê muito, mas é um conceito da PNL, da programação neurolinguística, essa coisa da consciência interna. O que é consciência interna, Ivan? Consciência interna é quando nós estamos centrados em nós, quando nós estamos preocupados conosco, pensando em nós estamos presos em processos internos, pessoais. É natural isso, né? Obviamente a gente tem momentos que a gente está pensando na nossa vida, pensando nos nossos desafios, gerando, construindo aprendizado e por aí vai. Mas tem situações em que a gente está em situações sociais, por exemplo, em que é importante que a gente esteja numa consciência externa e não numa consciência interna. Por exemplo, quando você está com o love, né? Com o amado, com a amada, e você está preso em consciência interna, é como se você não estivesse presente. Você já teve essa sensação com alguém de parecer que a pessoa não está presente ali? É porque ela está em consciência interna. Ela está, a gente diz, está viajando na maionese, né? E tal. Bom, o Timothy Galloway é autor do livro O Jogo Interior de Tênis, eu acho que esse é o nome do livro em português. Ele fala de um detalhe interessante, uma dualidade que é interessante no jogo, que acontece no jogo de tênis, mas isso também extrapola para várias outras áreas da vida, que é o seguinte: ele diz que em toda a quadra de tênis está acontecendo um jogo, que é o jogo de fora, o jogo externo, e um jogo interno o tempo todo. E essa dinâmica que muitas vezes separa um bom jogador ou um jogador que tem uma boa performance em algum jogo. É quando ele consegue calar, muitas vezes, aquela vozinha interior que fica julgando, criticando, comparando, analisando e começa a afetar o fluxo do jogo, né? Então, vamos pensar um pouco sobre esse aspecto na vida. Essa vozinha todo mundo tem, essa vozinha que julga, compara, critica, analisa o tempo todo. Mas muitas vezes a gente perde performance na vida porque a gente não sabe a hora de calar essa vozinha, não sabe o que fazer com ela, né? Muita gente sofre, por exemplo, quem sofre muito com síndrome do pensamento acelerado, que é o tempo todo isso. Muitas vezes atrapalha os relacionamentos porque a gente está focado em nós. E muitas vezes isso não é tão evidente quanto parece. Muitas vezes você não vai olhar para a pessoa e ver ela olhando para o horizonte, ela divagando. Às vezes no próprio discurso de uma pessoa, quando uma pessoa está falando, ela está em consciência interna. E como é que eu sei disso, Ivan? Quando você percebe pelo conteúdo da fala dela, quando muitas vezes tudo que ela está te expondo tem como perspectiva ela própria, né? Como se você fosse construir uma imagem disso, você ia notar ela no centro e as coisas girando em torno dela. Então, quando a pessoa fala e você consegue perceber essa imagem, é porque ela está em consciência interna. Quando ela está falando sobre como as coisas afetam a vida dela, como as outras pessoas têm responsabilidade sobre coisas que acontecem na vida dela, como outras coisas de fora atrapalham ou estão atrapalhando ou vão atrapalhar a vida dela e por aí vai. Ou até quando algumas coisas agradam a ela. Às vezes a pessoa te faz um elogio, mas ela está em consciência interna.
Às vezes ela fala, nossa, me agradou muito essa roupa que você tá. Por exemplo, ela está preocupada com ela, você percebe? Então, por exemplo, essa é a minha comida predileta, ela tá te fazendo um elogio, mas ela ainda tem sua perspectiva, ela no centro. A consciência externa é quando eu consigo me conectar com a outra pessoa, com o mundo da outra pessoa, e eu consigo ver as coisas sob a perspectiva dela. Quando eu consigo pensar nela, quando eu dou um conselho, por exemplo, e não preocupado com os meus conceitos, com aquilo que eu penso, acho, sinto, né? E muitas vezes na vida a gente peca com isso também. E a gente precisa aprender a se conectar com as pessoas, saber falar sobre os assuntos dela, sobre os interesses delas, tá? Hoje em dia a gente tem um livro, inclusive, do John Maxwell. Esse livro é Muitos se comunicam, poucos se conectam. Porque na verdade o que está acontecendo o tempo todo é que as pessoas estão falando sobre a perspectiva dos próprios interesses. Então já dá para perceber que os teus relacionamentos são muito afetados por isso, né? Começa a prestar atenção, então, por exemplo, quando você chega do trabalho em casa, senta com o seu cônjuge para conversar ou está com as crianças, a pessoa está falando e você está de fato conectado com ela ou você está conectado com tuas questões interiores? Sabe uma coisa que leva muito a gente a ficar conectado com nossa consciência interna? É quando nós estamos presos na nossa dor. Muitas pessoas que estão sofrendo muito, você pode perceber que elas têm muita dificuldade de terem empatia, de desenvolver empatia. Pessoas que sofrem, por exemplo, de muita ansiedade patológica, tóxica. A pessoa, você pode notar um certo grau de egocentrismo, ela tem dificuldade de pensar nos outros. Mas isso não é por um defeito de caráter, isso é porque a dor dela está consumindo tanto dela que ela não consegue olhar para fora. Olha só até onde chega isso. Algumas pessoas falam que os suicidas, por exemplo, são egoístas, porque fulano se matou e nem pensou na mulher e nos filhos que ele deixou. Acontece que o nível de dor interior daquela pessoa era tão alto que essa dor consumiu todo o foco, toda a atenção dessa pessoa. Ela se tornou incapaz de conseguir se conectar com os interesses, dores, desejos, sonhos e até os sentimentos das outras pessoas com quem ela convive. Isso se torna uma incapacidade. Então, se você convive com alguém que vive preso dentro de si mesmo, saiba que ou ela tem uma dor muito grande que está impedindo ela de se conectar com os outros, ou também pode ser uma questão de hábito, ela desenvolveu hábitos que induziram a mente dela a funcionar sempre voltada para dentro. Podem ser coisas diferentes, mas às vezes ela está passando por algum desafio, um momento de pressão, de estresse alto. Procure entender o que está acontecendo com essa pessoa e você também, preste atenção nos seus casos, tá? Se você passa por esses desafios, muitas vezes, por incrível que pareça, a melhor coisa que você faz para se tratar é fazer um movimento oposto, é se conectar com outras pessoas, se colocar em consciência externa. Isso ajuda você a tirar o foco do seu problema, analisar situações sob perspectivas diferentes, consegue te trazer novas ideias, novos insights, consegue tirar a dor, porque a dor tem um componente psicológico, até a dor física tem um componente psicológico muito forte, e quanto mais você presta atenção nela, mais ela dói. Quanto mais ela dói, menos você consegue enxergar soluções. Então, que tal a gente começar a desenvolver um pouco de consciência externa? Perceber, será que eu estou preso dentro de mim mesmo agora? Para a gente ir finalizando aqui, o momento que nós estamos vivendo na humanidade faz a gente viver cada vez mais alienado do próximo, do outro, das outras pessoas. A gente está sempre ou preso dentro da nossa consciência interna, ou conectado
com processos que demandam muito esforço cognitivo, como jogos, redes sociais, televisão e por aí vai. Então fica a dica aqui, ter essa consciência, saber mediar entre consciência interna e consciência externa é um caminho de saúde mental e de quebra. Isso vai te ajudar muito na tua vida social, profissional e, enfim, todas as áreas da sua vida. Você gostou desse vídeo? Te ajudou com alguma coisa? Você teve algum insight diferente? Coloca teu comentário aqui, deixa eu saber o que você pensa também a respeito disso. Eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo no teu coração. Tchau.